Efésios capítulo 4. Você abriu? Diga amém. Irmão, você vai sair daqui com esse texto decorado. Aleluia. Capítulo 4, verso 11. Assim diz o Senhor para nós: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra e nós estamos aqui reunidos nessa noite para receber o fechamento, o entendimento de tudo aquilo que o Senhor ministrou em Efésios capítulo 4 para nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, usa esse altar que é teu de honra e direito e fala aos nossos corações na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Então, se a gente for ler o texto de trás para frente, todo o propósito de instituir ministros sobre a igreja é para a igreja receber um amadurecimento, para ela desenvolver maturidade, para ela deixar de ser menina, frágil ou levemente, facilmente levada a qualquer lugar, porque não tem fundamento do conhecimento da vontade de Deus. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons para operar o sobrenatural sobre a terra. Diga, dons espirituais operam maravilhas sobre a terra. Diga, dons ministeriais governam a igreja do Senhor. Então deixa eu fazer você entender isso. Quando Deus dá dons, em 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais, Deus está dizendo, eu estou te habilitando de uma unção diferenciada para você fazer diferença. Aonde? Lá fora. Dons de palavra de conhecimento, de sabedoria, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, línguas, interpretação de línguas. Para que é? Todos esses dons para serem testemunhos de Cristo, do poder de Deus. Pessoas vão ser tocadas por conta dessa unção, desse dom que Deus derramou sobre a sua vida e virão para Cristo por causa dos sinais, sim ou não? Repita comigo, dons espirituais. Então, o derramamento de dons espirituais habilita o povo de Deus para ministrar lá fora. Pastor, eu não posso ministrar aqui dentro? Pode, mas a prioridade não é a gente ficar brincando de super-herói, né? Juntos ativar, forma de poder de milagre, forma de poder de cura. E aí eu ministro nela, ela ministra em mim. A gente fica nessa brincadeira, eu dou e recebo, dou e recebo. Não. A operação de dons foi dada exatamente para a gente manifestar isso lá fora. É você estar diante de um ímpio, Deus tomar você numa palavra de conhecimento e você dizer para ele, sabe por que você está passando por isso? Porque Deus está aperfeiçoando os seus caminhos para levar você num lugar que você nunca pensou ou imaginou. Aí a pessoa vai ficar assim, como é que você sabe disso? Porque naquele momento, movido pela unção que Deus derramou, você está sendo boca de Deus para tratar aquela pessoa, para ministrar sobre a vida daquela pessoa. Você está entendendo? Diga amém. Então os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12 habilita a gente para ir
Não para a gente manifestar os dons publicamente na igreja e ser visto ou reconhecido. Não, para a gente usufruir desse dom mediante a vida de pessoas que não têm acesso a esse poder, que não têm acesso à palavra, que não têm a revelação de quem Cristo é. Em Efésios capítulo 4, diga: dons ministeriais. São operações de poder que Deus dá para a igreja. Nós não podemos ser só uma reunião de santos. Nós precisamos ser homens e mulheres dotados de dons para auxiliar a noiva, para auxiliar a igreja, o ministério, para fazermos e executarmos sobre a vida, aí sim, sobre a vida dos crentes, aquilo que é a vontade de Deus. Você pegou? Diga amém. É isso que o Efésios 4 está querendo dizer para nós. E a nossa campanha, que chama Hineni, que significa em hebraico eis-me aqui, é um chamamento de Deus para esse momento histórico poderoso na nossa vida. Deus não chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel. Ele ouviu Deus chamar por quantas vezes? 3 vezes. Até que ele discerne que quem está chamando ele não é o sacerdote. Quem está chamando ele é o próprio Deus. E aí qual é a expressão que sai da boca do Samuel? Hineni. Ele entende que o nome dele não estava sendo proclamado em vão. Ele entende que aquele chamamento tinha um propósito poderoso. E aí quando ele diz Hineni, Deus responde a Samuel e entrega para Samuel algo poderoso. Então, se você continua anotando, anote por favor a última frase. Hineni é um chamamento que responde a um clamor. Hineni é um chamamento que responde a um clamor. O que isso quer dizer, pastora? Deus vai chamar a mim e você para responder a oração de outras pessoas. Tinha gente orando: Senhor, levanta um profeta sobre Israel. Alguém que vai ter um coração justo e honesto. Essa nação precisa de governo. Essa nação precisa de direção. Senhor, levanta um profeta. Aí o que Deus faz? Samuel, esteja pronto, porque eu vou mudar a história da sua vida. Samuel foi o profeta que ministrou sobre Davi, o grande e poderoso rei Davi. Estabeleceu sentenças poderosas sobre a terra de Israel. Você está entendendo? Diga amém. Então quando Deus escolhe você e você diz Hineni, você diz: eis-me aqui, Senhor. Ele está levantando você para responder clamor sobre a terra. Nós precisamos de pastores segundo o seu coração. Nós precisamos de homens voluntariados, Senhor, que vão ministrar intrépidos, que vão ministrar sem vergonha e vão falar do teu nome em qualquer lugar. Eles não vão ter medo, eles vão ser tomados de um amor pelas vidas tão grande, tão grande, tão grande, e que eles vão operar sobre a terra. Aí Deus está ouvindo o clamor e diz: cadê a Ana? Cadê a Daniela? Cadê as pessoas que eu sei que eu posso chamar e vão dizer: Hineni, Senhor, eis-me aqui, Deus. Um chamamento que responde a um clamor. E nós somos a geração, amigo, que vai responder a muitos dos clamores sobre essa terra. Muitas respostas sairão de nós. Muitas respostas virão através da nossa vida dedicada ao serviço do Senhor. Essa diferença vai ser latente sobre a vida das pessoas. Eu ontem ministrei em São Gonçalo, da igreja da minha amada pastora Deise. E o tema era viver é Cristo. E eu falei disso. Sabe por que a gente ainda continua ministrando sobre 4 paredes? Porque nós conhecemos Jesus, não vivemos Jesus. A gente anuncia Jesus, mas quando os ímpios chegam perto de nós, ele diz: ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é adúltero, ele é fornicador, ele amaldiçoa, ele não tem aliança. Nós proclamamos
mas não vivemos. Se todos nós decidíssemos viver Cristo, as pessoas iam atrás de nós e diziam: me conta como que a tua vida mudou. Eu conheci o teu passado, eu sei quem você era, eu sei como é que você respondia, eu sei que você era briguento, eu sei que você fazia, acontecia. O que aconteceu? Que agora você é manso, agora você é humilde, agora você ouve ao invés de falar, agora você perdoa, agora você manifesta amor. Por que você mudou? E aí que vai ser a sua resposta? Eu aprendi a viver Jesus. Eu aprendi a caminhar com Ele, andar com Ele, seguir ao lado dele e ser aquilo que Ele me chamou para ser. Nós ainda continuamos pregando sobre 4 paredes, porque ainda não conseguimos viver Cristo. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: está aí um grande desafio para ano que vem. Bora mudar? Bora ser testemunho para essa nova geração? Mas vamos voltar aqui. Hoje nós vamos falar de quê? Apóstolo. Vamos lá, faz a mãozinha. Pregamos sobre mestre, pastor, evangelista, profeta, apóstolo. Ele é um outro pequenininho, que também parece não ter tanta importância. São poucas as vezes que nós vamos escutar esse termo na Bíblia Sagrada. Mas ele é o apoiador de todos os outros ministérios. É ele que abraça todos os outros ministérios. Não existe igreja sem apóstolo. E nós vamos entender isso hoje. O que é o apóstolo? Põe para mim, Felipe, por favor. Deixa eu vir para cá. O apóstolo é um missionário enviado por Jesus para pregar o evangelho em todo o mundo antigo. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa literalmente aquele que é mandado em. Então a palavra apóstolo vem do grego. Grego é Novo Testamento. Então a gente aprendeu, esse termo não existe no Antigo Testamento. Não existiam apóstolos no Antigo Testamento. Isso foi instituído a partir de Cristo. Então o termo apóstolo significa aquele que é mandado em missão, o enviado de Deus, aquele que Deus escolhe para um comissionamento grandioso. O que é o apóstolo? É aquele que é enviado em missão para abrir caminhos, para estabelecer frentes. Ele chega numa terra e ele espia a terra, e ele observa que essa terra é uma terra de religiões idólatras, de massificação idólatra. E ele começa a observar que aquele espaço é um espaço onde a pregação do evangelho precisa chegar, onde a anunciação da obra do reino de Deus precisa acontecer. Então ele é o primeiro a se dispor a ir. E ele chega nesses ambientes hostis, onde muitas vezes tem dificuldade com a cultura, e ele começa a estudar o terreno, ele começa a estudar a cultura, o ambiente, para ele conseguir abrir espaço para ministrar o evangelho, para ministrar a palavra de Deus. E principalmente, fundamentado, o apóstolo é aquele que carrega a visão. Ele não é apenas um homem dotado de dons, ele carrega uma visão que foi dada a ele, para ele estabelecer a obra em outros lugares. Então, primeira coisa que acontece com o apóstolo, ele é visitado pelo Espírito e Deus dá a ele uma visão. Aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando Deus me chamou, Ele me entregou Isaías 61. Essa é a minha visão. Você foi escolhida para trabalhar salvação, libertação, ensinar o ano apregoável do Senhor, ou seja, anunciar os tempos, as estações. Não deixar o povo sem conhecimento, sem sabedoria. Ele me anunciou a visão, e o apóstolo carrega essa visão dentro dele. É uma roupa que ele veste.
Quantas pessoas já passaram por aqui e disseram: pastor, por que a senhora investe em libertação? Libertação dá trabalho. As pessoas não estão nem aí, porque o apóstolo veste a roupa que Deus deu para ele. E a minha estava escrito: você foi chamado para libertar. Libertar os cativos, os algemados, os agrilhoados. É a minha veste, é a minha roupa. Ministrar a palavra, apregoar, anunciar o ano aceitável, o ano da justiça de Deus. Falar sobre realidades, sem maquiagem. Você está aí. E o primeiro apóstolo da Bíblia Sagrada foi Jesus. Abre comigo Hebreus capítulo 3. A primeira pessoa a ser chamada de apóstolo foi Jesus. Hebreus 3. Você achou? Diga amém. Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, com letra maiúscula, tá ou não tá? E sumo sacerdote da nossa confissão, vírgula, Jesus. Então ele está dizendo, vamos olhar atentamente, vamos entender que o apóstolo que rege a nossa vida e o sumo sacerdote é Jesus. Por que duas funções? Uma função do Novo Testamento. O apostolado é uma instituição do Novo Testamento. O serviço de ir, de ser enviado, de propagar uma missão. Isso foi instituído sobre a vida de Jesus. E sacerdote, por quê? Porque era a função dele no Antigo Testamento. Revogar pecados, perdoar pecados, gerenciar sentenças de iniquidade sobre a vida do homem. Amém ou não amém? Então, deixa claro que ele habita em duas condições ministeriais muito poderosas. Ele é sacerdote quando se refere às práticas do Antigo Testamento, e ele é apóstolo quando se refere às práticas do Novo Testamento. Você está aí? Diga amém. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade do apóstolo? O apóstolo é fundador. Ele é aquele que planta. Então o seu coração arde por oportunidade. Ele não pode encontrar um lugar onde ele veja apostasia, esfriamento. Não é só uma questão de idolatria. Não é só uma questão do evangelho não chegar. Porque por muitas vezes Deus envia os homens, os apóstolos, seus escolhidos, para ir a lugares que já tem pessoas ministrando lá. O problema é que a visão que Deus deu àquele apóstolo, pode ser que naquele lugar aquilo ainda não tenha sido implantado. Então ele é chamado para implantar. Ele é o cabeça que anuncia o reino. E sem anunciar reino não tem volta de Jesus. A Bíblia diz: Jesus voltará depois que todos ouvirem falar sobre o reino de Deus. Enquanto tiver gente que não sabe a diferença de salvação e reino, Jesus não pode voltar. Homens precisam chegar e anunciar com sabedoria, com intelecto, e preparar as pessoas para entender que é um reino pré-estabelecido celestial, que vai ser implantado sobre nós, e a gente precisa aprender a lidar com isso. É diferente dos nossos padrões. Aqui a gente elege os nossos líderes. No céu não tem eleição. No céu não existe democracia. Existe um rei que governa. E todos nós somos simplesmente servos desse rei grandioso. E a gente precisa entender isso. Aqui a gente pode ter espaço para crescer e ser reconhecido. No céu só tem um que é reconhecido. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos.
Então mudanças radicais precisam acontecer dentro de nós para que a nossa mente alcance. Mas lá na terra eu tinha um nome, agora no céu só tem um que tem um nome, o nome que está acima de todo principado e potestade, acima dos céus e debaixo da terra. Aleluia. Um entendimento precisa vir, uma virada de chave, para que a gente possa se tornar um cidadão do reino, um cidadão que acompanha a evolução, os pensamentos e a vontade de Deus. Então essa é a principal prioridade do apóstolo, é plantar. Ele enxerga o território e ele diz: é aqui que eu vou implantar o reino, é aqui que eu vou começar a ensinar aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Quem pode ser um apóstolo? No Novo Testamento a gente vai ouvir essa palavra. Acabamos de ver, falando de Jesus. Os mais famosos, quem eram? Não. Os mais famosos apóstolos, os discípulos. Todos os discípulos foram chamados de apóstolos, inclusive o Judas. Depois ele fez bobagem, e aí vida que segue. E um precisou ser levantado para o lugar dele. Os homens escolheram Matias, Deus escolheu Paulo. Só tem 12 portas no Apocalipse, que diz que sobre o seu patamar superior está escrito o nome das 12 tribos, e na parte de baixo está escrito o nome dos 12 profetas. Então não tem outros, vão entrar esses, os 11 de Jesus, mais o apóstolo Paulo. São os mais famosos, são os que Deus chamou para enviá-los para o cumprimento de uma missão. Eles tinham suas funções pré-estabelecidas, tinham o seu trabalho. E Deus chamou esses homens e disse para eles: eu preciso que vocês comecem a ir aos lugares e anunciar o reino de Deus. Começa primeiro pelos nossos. Começa primeiro pregando para os nossos. Depois nós vamos chegar nos gentios. Quem lembra desse texto? Por quê? Porque a prioridade de Jesus era os seus. Ele veio pelos seus, mas os seus não receberam. Então, o primeiro anúncio era para os judeus: vai e anuncia o reino, vai e anuncia que o Messias está aqui, vai e anuncia que tudo aquilo que eles ouviram falar e para dizer debaixo das profecias estão se cumprindo através do nome de Jesus. Mas, como eles não receberam, a ordem foi: vamos começar a pregar nas aldeias, nos lugares mais distantes, até chegaram nos samaritanos, que era um povo arredio, difícil, né, de ouvir. Você está aí, diga amém. Cutuca esse irmão que está do seu lado e diga amém. Fica ligado, hein? Que ninguém chega na festa só para comer o bolo. Você quer só comer o bolo, já estou te avisando, não vai ter pedaço que sobra para você. Então, biblicamente, esses são os grandes nomes, mas não parou por aí. A Bíblia vai chamar outros nomes, outras pessoas de apóstolo. E eu quero escandalizar você hoje. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Você achou? Versículo 7 diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis. Leia aí. Os quais são notáveis entre os apóstolos
e estavam em Cristo antes de mim. Então esse é um casal, a gente não sabe se é um casal marido e mulher ou um casal de irmãos, mas certo era um homem e uma mulher. Júnias é uma mulher, é um nome feminino que está dizendo, eles dois, ele está saudando eles pela vida que eles têm, pelo comprometimento que ele tem, e eles os chama de apóstolos. O que isso significa? Que sobe um parente para dizer, apóstolos homens e apóstolas mulheres. Está escrito aí. Então não é algo exclusivo para os homens. Deus instituiu mulheres para esse chamamento também. Levanta sua mão, mulher, e diga aleluia. Júnias é a nossa referência, que Deus chamou, e está escrito aqui, foi testemunhado pelas suas obras, pelo comprometimento de fazer aquilo que foi designado. Então, quem é que pode ser um apóstolo hoje, né? Nós temos a história dos discípulos, nós temos a história do Saulo, nós temos a história de outras pessoas que a Bíblia vai relatar nomes de homens, e eu que fiz questão de abrir Romanos para você ver que tinha uma mulher nesse meio. Mas principalmente, como que Deus vai eleger um apóstolo hoje? Ele precisa ter outros ministérios. O apóstolo, ele precisa andar em outros ministérios. Então o apóstolo, ele pode ser um mestre. O apóstolo, ele pode ser um pastor. O apóstolo, ele pode ser um profeta. Por que ele não pode ser um evangelista? Por quê? Vou repetir. O apóstolo, ele pode ser um mestre, ele pode ser um pastor e ele pode ser um profeta. Por que ele não pode, um evangelista não pode se tornar um apóstolo? Se ele for só evangelista. Por quê? Porque o evangelista é um apaixonado pela anunciação da salvação. Ele precisa de fundamentos, porque o apóstolo tem a visão da igreja. Então uma pessoa que foi chamada para o evangelismo, ela está muito mais preocupada lá fora do que aqui dentro. E o apóstolo tem inúmeras funções governamentais. Ele tem funções, a gente vai ver isso agora, funções pré-estabelecidas que vão exigir dele conhecimento bíblico, vão exigir dele pastoreio, cuidado com as ovelhas, experiência com o cuidado com as ovelhas, vai exigir dele uma unção profética, um comportamento profético. Se eu não sei o que dizer, Deus vai falar por mim. Então o profeta, ele precisa tocar outros ministérios. Ele não consegue ser apenas um missionário. É por isso que quando nós vamos instituir igrejas do zero, eu posso até enviar um missionário para fazer um pré-trabalho, né, de evangelização, mas quem tem que pisar naquela terra é o apóstolo. Quem tem que ir lá olhar e entender e discernir é o apóstolo. Porque ele sabe a necessidade quando ele vê. Ele sabe a necessidade da ausência da palavra, do ensinamento. Ele sabe a necessidade do pastoreio. E ele sabe a necessidade da profecia, do profético sobre a cidade ou sobre a região. Você está comigo? Diga amém. Então, vamos ver. Deixa eu falar primeiro aqui a minha anotação. Depois você põe, Felipe, para mim, por favor. Quais são as funções do apóstolo? Eu anotei aqui. Ele é um fundador de igrejas. Ele é que funde. Ele é que dá início. Porque ele tem a visão. Ele é o responsável pela visão. Qualquer pastor da igreja, qualquer mestre da igreja, qualquer evangelista da igreja, ele pode falar a respeito do que ele entende que é a igreja. Mas só o apóstolo narra a visão. Você entendeu? Diga amém. Às vezes saem uns comentários assim do nada. E diz assim, não, porque a bispa diz que aqui a gente só batiza depois de a certidão do casamento registrada em cartório. Aí eu, de onde veio isso? Não, porque o fulano disse, que o ciclano disse, que o amado disse, que o fulano disse. Quem é que pode responder sobre a visão da igreja? Estou perguntando para você. Quem é que pode responder sobre a visão da igreja?
O apóstolo, o dono da visão. É a mim que você tem que perguntar: como que batiza aqui? E eu vou dizer para você os critérios que essa igreja acredita, porque está fundamentado na visão que Deus me deu. Ninguém vai instruir ou instituir visões sobre a minha visão, porque quem foi chamado para ter a visão global do que é a igreja e como a igreja funciona sou eu. Isso foi uma boa notícia ou uma má notícia? Então, ele é o fundador da igreja, ele é o supervisor. Ele supervisiona os pastores, ele supervisiona os departamentos da igreja, ele supervisiona se as coisas estão indo conforme aquilo que ele acredita, aquilo que Deus deu para ele como responsabilidade. Preciso dizer, muita responsabilidade. Que o apóstolo ele não pode fazer vista grossa. É por isso que muitas vezes a gente vai ler na frente. O apóstolo Paulo reclamou com Deus, porque é puxado ter esse entendimento, carregar a visão. Irmãos, é muito difícil você fazer alguém entender o que está na sua cabeça. Deus me dá ideias. Eu sou uma mulher de muitas ideias de criatividade. E eu vejo tudo na minha cabeça pronto assim. O Congresso de Mulheres Deus já me deu desde o ano que eu fui para Jerusalém. Já tem 2 anos. E já está tudo pronto na minha cabeça. Como que vai funcionar, a decoração que eu quero, a lembrança que eu vou fazer, o texto que eu vou pregar. Está tudo aqui. Aí eu reúno as irmãs. Aí eu digo, eu quero isso, isso, isso. Aí fica assim, mas vai funcionar como? Mas para que a senhora quer isso? E a gente tem que respirar aqui, ó. Senhor, me dá paciência. Por quê? Porque está tudo aqui. Mas eu preciso passar a visão. Eu preciso fazer com que o outro entenda da mesma forma que eu entendo. Que não haja dúvida. Porque se eu passar uma palavra, um comando, e a pessoa não entender, duas visões é de visão. Então cabe muita responsabilidade no processo de você passar a visão. Você entendeu? Respira fundo, pergunta de novo, você compreendeu? Tem alguma dúvida? Porque quando você passa a visão, você passa a responsabilidade da formação, daquilo que Deus colocou. Você está aí? Diga amém. Ensino e doutrina. Acabei de dizer, responsabilidade do pastor, do apóstolo. O apóstolo vai governar sobre o pastor e sobre o mestre, para designar as doutrinas da igreja, a escolha do material, o que ele acredita, o que ele não acredita. Ele é o responsável por isso. E eu anotei, por último, sinais e maravilhas. Abre comigo 2 Coríntios. Esse relógio está certo? Amém. 2 Coríntios, capítulo 12. Vou esperar você abrir porque é importante. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Você abriu? Quem não abriu? Seja honesto. Todo mundo abriu? Glória a Deus. Leia aí. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, milagrosos. O que isso significa? Uma igreja que é governada por um apóstolo, que está debaixo de todo o cumprimento que Deus estabeleceu, é uma igreja que opera sinais sobre a terra. É uma igreja que é acompanhada, está escrito aí, as credenciais do meu apostolado. Quem está falando é Paulo. As credenciais do meu apostolado vocês viram. Eu não preciso de carta de pastor. Eu não preciso de uma caderneta, de um crachá para dizer quem eu sou. As credenciais do meu apostolado foram vistas por vocês. Eu operei milagre no meio de vocês. Houveram sinais miraculosos no meio de vocês. Por quê? Porque uma das funções maravilhosas que Deus dá ao apóstolo é uma unção que flutua dentro desse ministério poderoso de operar milagres.
Ele institui, através do nome de Jesus. Ele chega num lugar que não tem nada, e as pessoas não conhecem Ele, que as pessoas estão chegando, e Ele começa a ministrar, e Deus vai usá-lo com poder de milagre. Para quê? Para que as pessoas que estejam lá entendam que Ele é um homem de Deus, confiem no que Ele está dizendo, e Ele possa cumprir a sua visão. Estou investindo meu tempo lá em Pequiri, na cidade da missionária Diva. Nós estamos lá evangelizando, com a nossa célula ganhando. Em breve nós vamos abrir uma catedral lá em nome de Jesus. Estão preparando, mas a Diva falou para mim assim: eu nunca vivi tanto milagre do que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque a função de estabelecer uma missão dentro de um lugar é pautada nesses sinais, essas credenciais que acompanham o apostolado. Falei para vocês, ministrei lá na célula, e quando eu orei pelos enfermos, uma moça com um problema na perna eu orei, outra com dor não sei o que eu orei. Deus me mostrou o processo que a outra irmã ia passar, e tudo no final eu disse para eles: o que é impossível de acontecer aqui agora? Chover. Só vai voltar a chover em dezembro. E aí, pastora, está tudo muito seco, não chove. Eu falei: é isso? É isso. Levantei meu braço: Senhor, em nome de Jesus, eu quero autorização para os ventos que trazem a providência, a chuva para esse lugar. Se eu tivesse levado o diácono Mateus, tudo tinha sido resolvido, porque onde ele chega chove. Ele carrega a chuva com ele, aleluia. Eu acho que ele tinha que dar uma voada pelo Brasil para ajudar aí o povo, que o povo está sofrendo. E aí eu levantei minha mão e falei: Senhor, em nome de Jesus, eu quero a nuvem que traz a chuva sobre esse lugar. E eu não quero que respingue, eu quero que molhe de encharcar a terra. Ficou todo mundo me olhando assim, ó. Maluca, tem problemas. Passou uma semana, Diva Maria me liga, 11 horas da noite: Bispa, tá todo mundo na rua. Eu falei: o que aconteceu? Ela: vou filmar, tu não acredita. Aí filmou, chuvarela. Os irmãos da igreja tudo dançando na chuva, cantando alegria, louvando a Deus. Agora eu chego em Pequiri, eles dizem: a mulher que ora e faz chover. Não é uma habilidade minha, é uma credencial do ministério apostólico. Aonde ele chega, ele precisa manifestar poder e milagre, para que haja testemunha. A irmã que eu orei ficou curada, a outra que eu profetizei, aconteceu tudo o que eu disse na vida dela. As irmãs foram testemunhando os sinais de milagre. Por quê, pastora? Porque é uma credencial, como Paulo disse. É fundamental que esse mover aconteça, para que haja fé e a igreja possa ser instituída. É por isso que tem alguns membros da igreja que dizem assim: depois que a igreja cresceu, perdeu a graça. Que era tão bom no começo da igreja, a gente orava, Deus mandava, a gente pedia, o milagre acontecia. Por quê? Porque é necessário que esses sinais acompanhassem a instauração do ministério apostólico, para que as pessoas pudessem acompanhar e entender que aquilo está debaixo da vontade de Deus, da verdade de Deus. Depois que a gente vai amadurecendo, Deus para de dar para a gente igual a gente dá docinho para beber. E Ele começa a esperar que a gente comece a pedir a Ele o que realmente a gente precisa. A gente começa a crescer em Deus. Amém ou não amém? Põe para mim agora. Qual é a função do apóstolo hoje? Hoje os apóstolos são responsáveis por plantar novas igrejas e estabelecer novas obras missionárias. Prover direção espiritual e doutrinária para as comunidades cristãs. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tive muita dificuldade com Angola. Infelizmente a gente teve um problema com uma co-irmã, uma igreja brasileira que foi para lá, instituiu grandes templos em Angola e levava os seus pastores daqui para lá e não dava acesso aos pastores formados lá. E aí houve uma revolta muito grande. Os pastores angolanos tomaram a igreja à força e violência, e os nossos pastores brasileiros foram expulsos. Eu não quero mediar essa história, não me cabe. Eu só estou contando porque isso respingou na gente. Existia um processo para abertura da igreja, e esse processo foi barreirado. E aí eu tive que me associar à Igreja Batista lá de Angola
eles tiveram que aprovar toda a minha documentação, meu histórico pastoral. E depois eu tive que habilitar um pastor angolano para fazer parte da minha estrutura lá. Eu não podia abrir a igreja comigo e meus pastores. Eu precisava ter um pastor angolano. Isso deu muito trabalho, porque quando um pastor chega pronto, ele carrega experiências, doutrinas, visões que vêm de outros lugares. O pastor Adão é uma bênção na minha vida. Ele e a pastora Sônia são uma bênção. Mas eu precisei deletar as informações e aplicar a catedral na veia, para que a doutrina e a direção espiritual fosse minha, que eles não fossem influenciados pelos históricos de lá, né? Uma vez eu estava em Angola, acabei o culto de domingo e chegou um homem lá, um homem importante, um carrão cheio de segurança. Para você ter noção, que lá funciona assim, né? As pessoas importantes, eles jogam o tapete vermelho. A pessoa não pisa no chão. E eles estenderam esse tapete vermelho na porta da igreja. E esse homem saiu do carro em direção à nossa igreja em Angola. E aí vieram me contar, tem um fulano aí querendo falar com você. E todo mundo apavorado de medo, porque o cara era grande, né? E aí vieram os obreiros da igreja, ficaram cercando esse homem até ele chegar a mim. E ele olhou para eles e falou: pode sair todo mundo. A minha conversa é só eu e ela. E aí eles ficaram apavorados, porque lá existe uma doutrina muito forte machista, né? O que ele vai fazer com ela? É uma mulher, está sozinha. E eu olhei para eles, tipo, faz o que ele está mandando. Mas ficaram tudo atrás da porta assim, ó. Se ele levantar a mão, a gente corre, né? E ele falou assim: Deus me tirou do lugar que eu estava para eu vir aqui. E eu dizer para você, não importa que você seja mulher, o importante é que quem te trouxe para esse lugar foi Deus. Não abra mão da visão que Deus te deu, porque Ele trouxe você para implantar isso aqui, e Ele precisa que essa visão seja implantada aqui. Não se corrompa com os nossos costumes, não se corrompa com a doutrina que eles estão acostumados. Seja aqui o que Deus mandou você ser. Apertou a minha mão e disse: paz do Senhor. Voltou, estenderam o tapete de novo para ele sair. Ele entrou no carro e foi embora. O que eu entendi? Que a catedral de lá precisava ser uma sementinha nossa. O que eu fiz? Instituí um culto angolano junto com o pastor Fabrício e a pastora Renata. Então no culto angolano a gente canta 12 louvores nossos e o resto deles. E eles vêm com aquelas roupas coloridas e adoram e dançam e rebolam, um rebolado danado. Ele se identificou com aquilo. Prego a palavra, dou oferta, é a mesma estrutura de culto. Eu só estou dando uma oportunidade para dizer para eles: a gente se alegra também de ver o jeito que vocês louvam a Deus. Irmãos, quando Deus te der a oportunidade de estar lá, você vai ver, é uma catedralzinha com 250 membros. É nossa, é igualzinha a nós. Eles fazem a mesma coisa, estão pautados debaixo da mesma visão. Pastor Adão às vezes dá uma viajada, né? A gente podia, eu falei, a gente não podia. A gente não podia. Para que ele entenda conforme é o governo. E é ruim ter essa missão, que você é criticado, você é julgado, você é o chato do negócio, né? Treinar equipes de líderes da igreja para diferentes contextos culturais. A gente faz isso na escola de líderes, a gente faz isso na escola de libertação, a gente prepara para qualquer ambiente. Quem se formou nas escolas de libertação, você pode conversar com católicos, com pessoas de outras religiões, você está apto para entender o raciocínio deles, saber o caminho que você precisa para chegar e falar de Jesus. Preparar pessoas para atender a outras culturas. Facilitar a unidade e a colaboração entre diferentes denominações e movimentos cristãos. O apóstolo não é um cara que se fecha. Ele está aberto para ouvir. Isso não faz dele um homem que segue a todos. Ele discerne, mediante a sua visão, aquilo que convém e aquilo que não convém. Você entendeu? Diga amém. Promover a renovação e o avivamento espiritual. É da função do apóstolo dizer: a igreja precisa.
de um mover, de um movimento especial, né? Para que eles possam voltar e fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Então essa é a função do apóstolo. Onde o apóstolo pode operar? Lugares onde não se conhece o evangelho. Lugares onde precisa da manifestação do reino. Isso é um discernimento. Ah, pastora, a senhora vai para os Estados Unidos, já falou que quer abrir igreja lá. Ela tem um monte de igreja, verdade, mortas, sem conhecimento do reino. Eles são lá, na sua maioria, o que é a igreja católica no Brasil. Sabe por que a gente precisa chegar lá? Para a gente mostrar que o céu existe, que o poder espiritual existe, que o mundo espiritual é real. Tudo para eles não tem nada a ver, até que os seus olhos vejam, até que a experiência se manifeste. Aí tudo muda de figura. Você está entendendo? Diga amém. Necessidade de estar onde a palavra precisa fazer transformação. Qual a autoridade do apóstolo? Ele não age independente. Ele anda conforme aqueles que estão com ele. São 5 ministérios. Ele precisa do mestre, ele precisa do pastor, ele precisa do evangelista, ele precisa do profeta, caminhando com ele. É por isso que eu quero agradecer vocês publicamente. Obrigado, obrigado pastores, mestres. Obrigado minha profeta, obrigado meus evangelistas. Porque juntos instituímos a igreja. Sozinho ninguém faz. Ninguém consegue. Agora eu quero falar a respeito do falso apóstolo. Também está escrito na Bíblia, né? Assim como existiu o falso profeta, existe o falso apóstolo. Mediado aquilo que nós falamos domingo passado, o falso apóstolo também fala de caráter. Põe para mim, por favor. Os falsos apóstolos são pessoas que se apresentam como apóstolos de Cristo, mas que na verdade são corrompidos e fraudulentos. Algumas características dos falsos apóstolos são: distorcem ou negam que a Bíblia seja a palavra de Deus. A opinião deles, a verdade deles, ou a visão fora do contexto bíblico é mais importante do que está escrito na Bíblia Sagrada. Recusam-se a se submeter a autoridades espirituais. Deixa eu dizer uma coisa para você: rebeldes nunca serão chamados para apóstolos. Os apóstolos são aqueles que sabem e entendem que precisam ser submissos à autoridade. Quando eu estou na minha função de mestre e a função do profeta precisa ser estabelecido, eu me calo para que o profeta seja ouvido, porque precisa trabalhar junto, não ser exclusivo. Você está entendendo? Diga amém. Consideram-se a autoridade final. A autoridade final sempre é Deus. Ele é o julgador, Ele é o juiz, Ele é o que sabe de todas as coisas. Existem 3 facetas da verdade: a minha verdade, a sua verdade e a verdade de Deus. Eu vou ter a minha, você vai ter a tua, mas no final, a que vai prevalecer é a do Senhor. Sempre é do Senhor. Usam títulos elevados para si próprio: bispo, apóstolo, reverendo ou pai. Títulos que não foram dados por consagração. Lá em Angola se compra títulos. Aqui na Bahia se compra títulos. Com 2 mil reais você chega lá e diz: me unge apóstolo, me unge profeta. Muitas pessoas recebem unções por interesse. Eu tenho o chamado de bispo, então eu posso ungir de cima para baixo, qualquer hierarquia. O cara chega para mim e diz: preciso ser alguma coisa, você me unge. E eu posso fazer, e eu faço isso, e ele me retribui algo para o meu benefício próprio. Isso é uma expressão grave de alguém que está completamente fora dos padrões de Deus. Tem um comportamento pecaminoso, tem uma vida de pecado, não é uma vida transparente. Jesus ensina que os falsos apóstolos podem ser identificados pelos seus frutos, ou seja, pelo que? Então para de olhar o apóstolo pelo sinal de milagres que ele pode operar, porque você já sabe, é uma credencial dele. Começa a olhar os frutos. Como é que é a casa dele? Como é que é a mulher dele? Como é que são os filhos dele?
Como é que Ele cuida das coisas, como é que Ele opera, como é que é a vida dele, os frutos que Ele dá são muito mais importantes que os sinais que Ele manifesta e a autoridade que Ele passa. Você está entendendo? Diga amém. Põe a outra para mim, por favor. A expressão falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, aparece na Bíblia em 2 Coríntios 11, 13 e 15. Eu botei aqui. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas. Eu vou dar uma pausa, eu preciso dizer. Tem muita gente com espírito de rebeldia, que diz que Deus falou e que ele precisa sair da igreja para abrir igreja. Quem abre a igreja é o apóstolo. Ele não pode abrir igreja se ele não for mestre, se ele não for pastor, ou se ele não for um profeta. Ele não pode abrir uma igreja se ele não tiver concordância dos outros ministérios. Não é apoiadores de rebelião. É gente que fala com Deus, é gente que ouve Deus. Pessoas saem para abrir denominações porque são obreiros fraudulentos. Qual é o interesse deles? Não é buscar o reino, não é salvação, não é cuidar das pessoas, é ter um emprego, é receber um salário, é parar de trabalhar secular e se dedicar à obra. Não que isso seja errado, irmão, mas quando o seu coração está no dinheiro, é errado sim. Os falsos apóstolos têm se instituído sobre a nossa igreja como oportunidade de crescimento. Não são movidos pelo amor, não são movidos pelo serviço, pelo trabalho. Oportunistas. E agora eu vou terminar com o diário do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4. Primeira Coríntios 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós os sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Por que o apóstolo Paulo fez esse desabafo? Que é lindo você chegar aqui e ver isso aqui pronto. É lindo você entrar por essas portas e ver, tem uma cadeira confortável, tem ar-condicionado, tem escolinha para as crianças, a igreja é uma igreja inclusiva, a igreja dá oportunidades para as pessoas crescerem. Que máximo! O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ninguém enxerga o trabalho que o apóstolo tem quando ninguém vê. O apóstolo de chegar num lugar, o propósito de chegar num lugar e implantar uma obra, quando as pessoas desconfiam de você, te ridicularizam. Você acha que foi fácil chegar em Angola e dar tudo certo? Não, irmãos. Por 2 anos e meio, todo mês eu ia para Angola. Eu passei a ter que tomar remédios para circulação, porque a médica tinha medo de eu ter trombose por causa do avião. São 10 horas de voo.
Eu ia, ficava 2 dias e voltava. E meu corpo não tinha tempo para descansar da pressão do avião. E pregar semente, e construir uma ideia, e fazer com que as pessoas entendam. Chegar lá hoje na inauguração e dizer: minha igreja tem igreja em Angola. Eu quero ir para a igreja em Angola. Alguém pagou por isso. Estive lá mês passado, R$10.000 de passagem. Uma fortuna. Saiu daqui, ó, do meu bolso. A igreja não tem condições de bancar um luxo desse. O apóstolo tem que ter responsabilidade sobre a terra que ele põe os pés. Se vocês não puderem fazer, o apóstolo tem que ter responsabilidade sobre a obra. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Parece que Deus ajuda todo mundo e não chega ajuda na gente. Todo mundo é bem visto e a gente não. A gente está sofrendo. Por que que a gente está sofrendo? Porque faz parte da implantação. Sementes não crescem sem choro, sem lágrimas. Faz parte. Quantas vidas já passaram por esse lugar? Quantas pessoas já foram alcançadas pela vontade e a verdade de Deus? Porque eu pegava uma Kombi lá da Barra. Na época não tinha esse transporte hoje, né? Pegava uma Kombi toda semana e vinha para Taquara. E eu pregava em 13 células de jovens. Todo dia eu saía do meu trabalho, entrava numa Kombi, ia pregar numa célula, ia ministrar numa célula. Eu coordenava 13 células de jovens. E aí quando Deus falou comigo que Ele ia me dar uma igreja, eu falei para Deus: eu não quero. Ele disse: não te perguntei nada. E a segunda pergunta que eu fiz: por que que é na Taquara? Ele falou: tu plantou aonde, mulher? Tu tá esses anos todos plantando na Taquara, tu quer colher na Barra da Tijuca? A igreja é lá. Ninguém viu eu andando de Kombi. Ninguém viu no sol ou na chuva eu evangelizando, ganhando as pessoas para Jesus. Chegar aqui é mole. Enxergar a obra pronta é mole. É por isso que o apóstolo tem uma responsabilidade muito grande sobre a obra e o mover de Deus sobre a terra. Pastora, vou terminar. Os pastores, por favor. Nos outros ministérios, a senhora derramou sobre nós, chamados a apóstolos. Eu acabei de desistir do meu. Depois de todo esse discurso, se eu tinha, eu acabei de desistir. Não. Hoje, o que vai ser derramado sobre você é a credencial do apostolado. É a unção de dons de curar e de operação de milagres. A igreja que anda sob o ministério apostólico, ele opera sobre o sobrenatural em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu preciso da mirra, Felipe, por favor. Faz o Iavé para mim de novo. Lucas. Eu quero te ensinar um segredo. Bota o Iavé escrito aqui. Em Êxodo, quando Deus se revelou a Moisés, e Moisés disse: como eu vou anunciar as tuas obras se eu não sei nem do teu nome? Eu vou em nome de quem? E Deus disse para Moisés: você vai dizer que eu sou o que sou. E a tradução são 4 consoantes. Hebraico não tem vogal. Então a gente coloca vogal para você entender como se fala.
Então você diz Yahvé, mas o nome de Deus é impronunciável. Tenta pronunciar sem as vogais. Não sai. Não sai. Então a gente coloca as vogais para você entender qual era o som que era pronunciado. Qual era o som que saiu da boca de Deus. Para que Moisés entendesse o grande eu sou, o significado desse nome tão forte, tão poderoso. Mas o segredo é que, mesmo por muitas vezes não sabendo chamar o nosso Deus pelo nome certo dele, Jesus nunca foi Jesus, o seu nome era Yeshua. Tantos outros personagens na Bíblia. Saulo era Shaul, que traduzido é Paulo. Tantos nomes que foram traduzidos no português, mas não tem o significado, a expressão vocal original. Como que a gente fala com Deus se a gente não consegue pronunciar o nome dele certo, verdadeiro? Quando você respira. Respira com a boca aberta e solta com a boca aberta. Faz aí. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: todo ser que respira. A primeira coisa que você fez ao nascer foi... Você não conhecia Deus, mas Ele já estava em você. Os seus momentos de crise de ansiedade, você fica... O diabo está olhando, está dizendo: eu vou matar ele. Mas no teu respirar você grita: Yahvé, Yahvé, é o nome dele. Você está cansado, você diz... Você chama por Ele. Ele é o teu consolo. Ele é o teu apoio. Ele é tudo aquilo que você precisa. E é pautado no poder desse nome que nós vamos invocá-lo, porque Ele é o grande eu sou. Ele pode tudo. Ele pode operar sobre as suas dores. Ele pode operar sobre o homem diz que é impossível. Ele pode. Levanta tuas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o poder do teu nome. Nós invocamos, Senhor, pelo dito de 1 Coríntios capítulo 12, os dons de curar, a operação, as operações de maravilhas. Cabe a nova che miatarabashoas. Espírito de Deus, não te detenhas, não te detenhas. Rasga o céu e vem. Desce sobre nós e opera para a glória